A gente vai falar agora sobre economia, porque o Brasil tem registrado uma inflação menor do que a de alguns países desenvolvidos nos últimos meses, né? Nos países da zona do euro e no Reino Unido, por exemplo, os preços estão em alta. Para explicar a diferença entre os cenários, a gente conversa agora com o economista Stefan Kautz. Boa tarde, Stefan. Pronunciei corretamente seu nome? Tá correto, obrigado. Obrigado. Obrigado, E boa Stefan. tarde a todos, Kenzo, Isa e a todos os espectadores. Como é que você analisa para a gente esses dados que foram divulgados, né, de 2 meses seguidos de deflação, Stefan? Aqui no Brasil a gente tem um impacto muito específico, né, relacionado com a questão dos combustíveis. É importante notar que a gente tem não só a própria redução dos impostos, né, que o governo implementou, mas também uma redução do preço da gasolina e do combustível no mercado internacional, né? Vinha sendo aí uma grande preocupação essa importação, né, desse impacto, dessa inflação global através dos preços de combustíveis e com o risco de uma recessão global, de um crescimento cada vez menor, os preços das commodities, inclusive do combustível e do petróleo, tiveram uma queda significativa no mercado internacional, que acabou chegando aqui no nosso consumidor também, através das reduções anunciadas pela Petrobras, né? Isso, obviamente, tem um prazo para acabar, né? A gente espera que a partir de outubro a inflação volte a ser positiva, mas a gente deve ter pelo menos 3 meses aí de uma inflação negativa, né? De uma deflação por conta desses impactos, tá? Então, essa é a primeira explicação. É importante notar também, quando a gente olha a abertura dos produtos dentro da inflação, de que os produtos industriais, né, produtos de bens de consumo industriais, que são aqueles bens de consumo duráveis, né, tipo geladeira, automóveis, eles também tiveram uma desaceleração importante desde o início do ano, né? Então, eles chegaram a registrar uma alta, né, de quase 15% no início do ano e hoje estão aí próximo de 5% quando a gente compara aí a média móvel anualizada dos últimos 3 meses. Então, também por esse lado, algum alívio acontecendo. Vamos ver agora, a principal questão é a inflação de serviços, né, que aqui no Brasil permanece alta e lá fora, no resto do mundo, também continua subindo, né? Uma preocupação dos bancos centrais globais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, justamente essa inflação relacionada ao aquecimento do mercado de trabalho. Essa inflação relacionada ao aquecimento do mercado de trabalho, Stefan, essa inflação no geral, na verdade, né? O pico por lá já passou, a gente está falando de Europa e Estados Unidos. A gente vai começar a ver uma caída, né? Uma queda na inflação por lá ou ainda não? A gente aqui especificamente tem uma visão de que vai ter um descolamento, digamos assim, da inflação. Nos Estados Unidos a gente provavelmente já viu o pico, os sinais são de que há uma desaceleração acontecendo da inflação, sim. Preços de produtos que subiram muito nos últimos meses estão começando a voltar e isso é um bom sinal, apesar do último número de inflação lá ter surpreendido para cima, tá? Mas na Europa a gente está mais preocupado, basicamente porque o preço dos combustíveis, né, do aquecimento, do gás continua subindo e a gente tem uma data muito importante no início do mês de dezembro, que é quando a Europa vai efetivamente encerrar a importação de combustíveis de petróleo completamente vindos da Rússia, e ela deve anunciar em breve também, justamente nessa data, uma restrição ao transporte marítimo, né? A Europa ela tem um mercado financeiro muito forte de seguros, né, de frete marítimo, e uma parte do petróleo da Rússia hoje ele tem sido escoado via navio para países na Ásia e para a Índia. Se os bancos europeus, por conta de uma restrição do governo europeu, proíbem ou tornam inviável esse frete, né, esse seguro para esse frete, esse negócio se torna muito mais arriscado e aí, de novo, a gente pode ter um choque de oferta global no preço dos combustíveis por conta de uma falta aí de petróleo global, né? Até hoje, os países asiáticos e a Rússia têm conseguido passar, né, ou passar através aí das restrições que o Ocidente tem implementado nessa questão do fornecimento do petróleo, mas talvez a partir de dezembro isso se encerre e aí a inflação pode subir novamente, né? Então a gente está mais preocupado sim com a Europa, e a Europa está fazendo uma coisa que a gente já fez aqui no Brasil no passado, que é um racionamento, né? Eles estão estimulando, e agora inclusive
decidindo se vão impor a obrigatoriedade de uma redução no consumo das pessoas, né, na parte de energia. A gente sabe que isso afeta a atividade para baixo, né, puxa o crescimento econômico para baixo, mas não traz um alívio imediato na inflação, como a gente, inclusive, já observou no Brasil aqui em outros eventos. Então, a inflação lá deve permanecer alta, mesmo com crescimento mais fraco, enquanto nos Estados Unidos o crescimento mais fraco deve ajudar a inflação a desacelerar nos próximos meses. Stefan, apesar da deflação nos últimos 2 meses, em contrapartida, a gente vê que o preço dos alimentos continua em alta, né? Inclusive, não dá trégua aí para os brasileiros, a gente tem visto isso nos supermercados, é vida prática mesmo do brasileiro, quando ele chega no supermercado e consegue perceber o aumento no valor desses alimentos, e há um registro, inclusive, de alta média de 1,30%, né, no mês passado. Como a gente pode visualizar isso a partir de agora, né? A gente, no efeito prático, no carrinho de supermercado, o brasileiro não consegue ver essa deflação chegar. Tá. É um bom ponto. É inegável que ainda continua ocorrendo essa pressão. Essa pressão apareceu também, por exemplo, nos preços, né, de alimentos nos Estados Unidos. No último número, ele subiu quase 1% ao mês, né, no último resultado, muito parecido com o número que você mencionou para o Brasil. A gente acha que esse movimento de alta de preços de alimentos aqui no Brasil, ele está muito próximo do fim, tá? Basicamente, a gente teve um choque no preço do leite, que foi muito importante, afetou toda a cadeia de laticínios, né, além do próprio leite, que tem um peso relevante na cesta de consumo do brasileiro. Então, mas a gente vê que isso já começa a melhorar. No atacado, os preços de leite já estão em queda. Então, nos próximos meses, isso deve, em algum momento, repassar para a ponta do consumidor também, né? Além disso, a parte relacionada com proteínas animais, a gente vê que só deve aumentar novamente, talvez, no final do ano, mas a partir de dezembro, até lá, a gente deve ter boas notícias também. E apesar de todos os problemas, né, tanto climáticos quanto de fornecimento de insumos, a gente deve ter esse ano também uma safra recorde de milho, né, bastante forte aí a nossa produção de milho para esse ano. Então, em algum momento isso deve também afetar. Obviamente o milho e o trigo são insumos, né, para a produção de outros bens, mas, por exemplo, o milho é uma ração muito importante para a carne de frango, né? Então, talvez a carne de frango possa começar a desacelerar também. Então, na nossa visão, houve sim esse choque que você mencionou, você está 100% correto, porém a gente entende que daqui para frente algum alívio pode acontecer, segundo o que a gente tem olhado nos preços no atacado e na produção de alguns insumos importantes também. Rapidamente, em quanto tempo, Stefan? Isso deve acontecer nos próximos 2, 3 meses. Normalmente, quando você tem esse impacto do insumo para a ponta do consumidor, ele ocorre entre 2 a 3 meses para acontecer, tá? Mas ele já está acontecendo, por exemplo, nos indicadores do IPA, da FGV, né, do GPM, por exemplo. O IPA já mostra uma queda aí, uma deflação no preço de produtos agrícolas. 3 meses, então, para a gente ter um alívio aqui no nosso bolso em relação aos produtos alimentícios. A gente conversou com o Stefan Kautz, economista-chefe da EQI Asset. Stefan, muito obrigada pela conversa, viu? Seja muito bem-vindo sempre à CNN. Ótimo, obrigado por me receber. Um bom dia a todos. Até a próxima. Até a próxima.